Olá, bom dia! Começando esta segunda-feira e hoje eu vou receber a minha amiga Ana Luíse para falarmos sobre o início dessa consciência da espiritualidade, para ela contar um pouco como foi como está sendo essa experiência na vida dela. Então, vou dando bom dia para todos, sejam bem-vindos. Iniciando essa live às 7 da manhã de segunda-feira. E a proposta aqui é trazer outras pessoas para falar como que essa questão da espiritualidade, o que a espiritualidade traz para a sua vida, como que as pessoas vivem com isso na sua vida diária. Bom dia, Melânia, seja bem-vinda. Estou esperando a Ana entrar. Vamos aos pouquinhos dando esse tempinho para iniciarmos. Enquanto isso, eu vou falando sobre o meu canal aqui no Instagram, essa proposta que eu tenho de sempre abordar esse assunto sobre espiritualidade, que é fundamental para que a gente entenda e consiga viver melhor. E enquanto isso, vamos esperando a Ana chegar. Muito bom dia! Sempre é bom, né, falarmos de espiritualidade, de consciência crística e principalmente como que isso se dá na prática no nosso viver diário. Aguardando um pouquinho então a minha convidada. Enquanto isso, vamos dando sequência. É um bate-papo mesmo que eu pensei, Ana Luíse entrou. Vamos só esperar a solicitação aqui, tá ok. Só um instantinho. Aceitar. Já, Ana Luíse, terapeuta floral, também minha amiga, que mora Olá, Bom dia, Ana. Eu ainda agora estou te vendo. Bom dia! bom dia, tudo bom, Bibi? Tudo bem? E você, como está? Tudo ótimo, me atrasei um pouquitito aqui, mas já estamos aqui, Ah, prontinhos. ótimo. Então, Ana, estava falando aqui sobre essa proposta que eu vou começar. Estou iniciando com você, você está estreando como minha convidada. Eu Obrigada. também, eu também já participei de algumas lives, inclusive das suas, mas eu nunca faço live. Então, estou ainda, por incrível que pareça, ainda estou aprendendo. Mas o objetivo desse encontro falarmos sobre espiritualidade, que é a minha grande proposta de alma, é o meu canal no Instagram, é o meu canal no YouTube. Sempre eu trago esse assunto porque ele é fundamental, porque afinal de contas fala de quem nós somos. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem não te conhece. E a pergunta desta live é a seguinte: como foi o seu despertar da espiritualidade e como que você vive essa espiritualidade no dia a dia, na prática? É isso. Muito bem. Bom dia a todos que estão chegando ou que vão assistir depois. A Bibiana já é uma amiga de alma que já é um exemplo onde a espiritualidade nos brinda com situações e pessoas que vão auxiliar a nossa vida. E a Bibiana, eu conheci ela quando eu fui fazer um curso, e nesse curso ficariam duas pessoas no mesmo quarto. Eu não a conhecia, e aí, por conta da divisão do pessoal do curso e do hotel, ela ficou nesse quarto, isso já faz 10 anos. E a partir dali a gente não se conhecia e ficar no mesmo quarto, a gente foi se conversando e tal. A partir daí foi um encontro assim muito, muito forte,
Eu costumo dizer que é um reencontro, óbvio, porque provavelmente a gente já se conhecia de outras vidas, e onde nós fomos nos fortalecendo por meio da espiritualidade, porque as nossas conversas eram em cima do que eu acreditava, do que eu seguia, e ela também, de história de vida. E a partir dali, sempre que eu estou em alguns momentos assim na minha vida, a Bibiana está ali do ladinho, me impulsionando a ver a vida de uma forma diferente, como eu também sempre vou estar do lado dela para poder facilitar em alguma situação. Porque a espiritualidade, para mim, ela é muito ampla no sentido de que a gente não pode esquecer que a gente está aqui numa vida terrena, com muitas... Ó, a Aparecida está entrando, uma amiga minha. O pessoal está chegando. Bom dia para todos. A gente vive uma vida terrena. E essa vida terrena, aqui na materialidade, nós sabemos o quanto é difícil. Muitas pessoas têm mais facilidades, outras têm uma vida mais difícil desde cedinho, desde que nasce, já numa vida difícil. Mas todos estamos aqui. E a forma como nós vamos viver esse processo, ou essa, vamos dizer, esse brinde que nós recebemos para evoluir, faz toda a diferença. E cada um com a sua história, cada um com as suas facilidades e dificuldades, mas a espiritualidade sempre entra para facilitar, ou melhor, para fortalecer esse nosso processo de evolução. Então, a espiritualidade hoje, para mim, ela é como se fosse a minha melhor amiga, né? Então, em todos os momentos onde acontecem coisas muito boas na minha vida, eu corro para agradecer essa espiritualidade, que aí a gente vai falar um pouquinho, que cada um chama ou acredita da forma como é melhor para ela. Mas, assim, todas as vezes que acontecem coisas muito boas, eu vou correr agradecer. E uma coisa que muitas vezes a gente pensa, né? Assim, além de agradecer, se sentir merecedora por estar vivendo aquilo. Que de alguma forma eu construí aquele caminho para receber aquilo. E nos momentos de dificuldade, que a gente também passa, inclusive pelo retorno de nossos atos durante muitas vidas, da nossa alma, que seria o nosso karma, vem a dificuldade, mas a dificuldade vem para te fazer olhar como você lida com ela num processo evolutivo. É uma possibilidade de você fazer diferente. E para mim, sabe, Bibiana, a questão do karma, que muitas pessoas chamam, não é negativo. O karma sempre vem com uma possibilidade de evolução, né? Então, isso no decorrer da vida que a gente vai passando, tudo que você vai construindo e vai vivendo, esses conceitos em relação à espiritualidade fazem a diferença. Mas o que a gente não pode esquecer, que eu acho que a gente pode estar falando aí mais no final da minha parte, é o quanto é a gente identificar a espiritualidade na nossa vida e o quanto a gente consegue colocá-la em prática, né? Porque como qualquer conhecimento na vida, ser intelectual, saber de muitas questões, ler muitos livros, tudo isso é maravilhoso. Mas se você não coloca na tua vida, ela fica ali do ladinho e não, de certa forma, não traz o benefício que aquele conhecimento está. Olha lá, a Andréia Menezes entrou, Andréia que vai fazer o curso de memórias, que nós vamos participar. Bom dia, Andréia. Ai, bom Então, dia. você vê, ela está aqui. Então, assim, isso é mais ou menos o que eu penso sobre a espiritualidade, né? Você pode ir falando, tá, Bibiana? Porque você sabe que quando eu começo eu não paro mais, né? Não, mas tá ótimo. É isso mesmo, porque tu sabe que eu endosso tudo que você fala. E essa questão que você trouxe esse desenvolvimento, existe um desenvolvimento intelectual e um desenvolvimento espiritual. Então, com a importância de alinharmos a intelectualidade com a espiritualidade, que é o desenvolvimento da espiritualidade? É realmente colocar em prática, é o que você então começa a como você pensa, como você se comporta, como você lida, como você não reage mais, você começa a ter ações conscientes de escolha, né? Porque você entra num nível de discernimento da tua vida,
e sai do nível reativo da sua vida. Acho que a espiritualidade nos engrandece nesse sentido, porque nós sempre podemos escolher o melhor para lidar com qualquer situação que aconteça na nossa vida, né? Qualquer, seja familiar, de relacionamento, seja de saúde, às vezes perda de alguém, algum acontecimento, alguma adversidade qualquer, em todos os sentidos, né? Então é exatamente isso que você fala. E muito bem, inclusive, né? Sabe que eu sou sua fã, minha querida. A Ana, para quem não conhece, se algumas pessoas que estão ligadas a mim que estão entrando aqui, o Instagram da Ana Luíse é um presente sobre espiritualidade. Tem meditações, ela aborda muito a questão das emoções. Então, assim, é um Instagram maravilhoso. Eu recomendo como recurso terapêutico, inclusive, né, Ana? Mas, Ana, me conte então como que foi. Assim, claro, né? Eu, pelo menos, na minha história, eu vim de uma família já com conceitos bem arejados e abertos, inclusive já meu avô era espírita, né, kardecista, naquela época ainda se dava nessa questão mais ainda do kardecismo. Então, eu, desde pequena, meu pai, minha mãe, sempre me trouxeram esses conceitos espiritualistas, né? Que conceitos são esses? Bom, nós estamos de passagem numa vida terrena experimentando essa questão humana, mas nós somos alma imortal, né? Então, ainda minha infância. E para você, Ana? Eu sei também que veio da infância a vontade de narrar aqui para essa live, para as pessoas que estão nos assistindo. Qual foi o momento assim que você realmente considera que foi uma expansão, que você viu isso muito claro assim para ti? Sim, então, eu nasci em uma família onde a minha mãe sempre foi muito católica, fervorosa e me passou valores maravilhosos. E o meu pai era uma pessoa mais espiritualista, né? Ele acreditava na espiritualidade de uma forma bem mais abrangente. Ele não seguia o espiritismo ou isso ou aquilo, mas ele era uma pessoa que estudava muito, tanto que ele montou uma escola e cursos. Eu vivi dentro de uma escola que foi a minha infância, que meus pais tinham uma escola numa cidade pequena. E o meu pai, ele trazia muita espiritualidade. Então, desde pequena, eu era a quarta filha e a caçula, eu ouvia muito ele comentar, inclusive, sobre assuntos que eu vim estudar depois de muito mais velha. Ele falava de exilados de capela, ele falava de que existe a evolução entre planetas, entre mundos. Então, meu pai, ele trouxe uma espiritualidade muito diferenciada na época. Mas aquilo ia entrando, como tudo na vida a gente vai vivenciando quando criança, muitas coisas que nós ouvimos ou presenciamos passa a ser verdade. Ele entra ali naturalmente na tua vida. Ao mesmo tempo, a minha mãe, como era católica, ela não aceitava muito essas situações de outras vidas, de espiritualidade, ou mesmo do mundo espiritual, de ver espírito e tudo isso. E eu, desde pequena, fui uma pessoa assim que já vivi, de certa forma, num conflito, né, de informações, mas eu tinha a minha própria experiência, que era que desde pequena, felizmente ou infelizmente, eu era muito ligada ao astral. Eu via muita coisa, eu sentia percepções, eu tinha muito medo de dormir, porque eu tinha pesadelos. E com tudo isso, como acho que tudo na vida, onde a gente nasce, e como a gente nasce, e o que acontece na nossa vida, é para que a gente possa olhar para aquilo e falar: o que isso está querendo me dizer, né? Então, hoje, que eu tenho 57 anos, que já passei uma vida, que já estou até numa segunda vida, vamos dizer, já passamos por todas as dificuldades. Hoje eu estou muito mais nesse autoconhecimento de cada vez aproveitar cada minuto da vida para eu tentar ser melhor para mim e para os outros. A gente vai construindo durante a vida como lidar com o que você vive, né? Então eu já tinha esse conflito interno dentro da família em questões religiosas, mas também era muito forte o que eu vivia, o que eu sentia,
o que a minha alma falava para mim. Então, com o decorrer do tempo, eu fui tendenciando sempre mais a acreditar e vivenciar essa espiritualidade como um todo. Isso tudo que meu pai falava tinha sentido, porque eu percebia que existia um mundo energético, espiritual, mas ao mesmo tempo, os valores que minha mãe trazia, que eu lembro até hoje, né? Eu morava numa casa onde tinha um corredor comprido, a gente saía do quarto e ia para a sala, para a cozinha, mas era um corredor comprido. E no meio desse corredor, ela tinha preso na parede Jesus, assim. Então eu era muito grudada com ela, ela acordava, eu acordava atrás. Primeira coisa que minha mãe fazia, ela parava e se ajoelhava para fazer a oração dela. E eu ajoelhava do ladinho dela para fazer junto. Então essas questões assim dessa vamos dizer, é como se eu recebesse muitas informações ao mesmo tempo na minha fase de criança, e tudo isso foi ficando aqui. Então, eu sempre fui uma pessoa, uma criança, uma adolescente, sempre que acreditou num mundo espiritual. Eu sempre acreditei e senti que a gente não estava sozinho, né? Desde a gente ser protegido por anjos, por santos, por Nossa Senhora, como também eu acreditava nesse outro lado espiritual, que existiam mentores, que existiam pessoas mais evoluídas que cuidavam da gente, cuidavam de mim e cuidavam do todo. E assim eu fui vivendo. Então, a espiritualidade, na realidade, para mim, sempre foi presente, mas em uma forma, assim, de conflito. E, como todo mundo, a gente vai vivendo a nossa vida e muitas coisas vão acontecendo, e muitas escolhas, e muitas coisas certas e erradas. Mas, assim, num dado momento da minha vida, eu tive que passar por uma situação muito complicada, que foi uma situação de saúde, num momento da minha vida que eu carregava, vamos chamar assim, eu tinha 39 anos, que eu carregava uma vida meio que assim, não vou dizer sem sentido, porque eu era feliz, mas eu era uma pessoa muito reclamona, muito insatisfeita. Por quê? Sempre fui trabalhadora, conquistei minhas coisas, sempre trabalhei. E quando eu estava para fazer minha escolha profissional, meu pai, apesar de ser essa pessoa toda espiritualizada, ele vivia um mundo um pouquinho mais distante da realidade. Ele era mais desligado, mais aéreo. Eu, sempre muito amorosa e sensível, sentia esse afastamento dele. Então, o que acontecia? Na minha vida, eu era muito ligada à minha mãe e sentia que ali eu tinha aquele acolhimento necessário, como se ela tivesse que suprir também o acolhimento do meu pai. Essa foi a minha infância. Quando foi para fazer a minha escolha profissional, eu tinha vontade de ser médica, eu queria ajudar as pessoas, eu queria curar as pessoas. E aí, um dia, meu pai chegou e falou: o que você vai fazer de faculdade? Eu tinha 16 anos. Eu falei assim: eu vou prestar medicina. E ele, como uma pessoa que eu respeitava muito no sentido do conhecimento, de uma pessoa evoluída a nível intelectual, ele falava: não, eu acho que você deveria fazer a profissão do momento, que é a odontologia, que para a mulher é melhor e tal. Eu, para ser sincera, nem questionei muito. Eu pensei: poxa, meu pai está me olhando, meu pai está me direcionando, eu acho que ele está certo. Então, eu vou deixar a medicina de lado e vou prestar odontologia. Então, eu nem prestei medicina. E logo nesse primeiro ano eu entrei, prestei odonto, entrei. E naquela época o odonto era 4 anos. Então eu entrei com 16 anos e me formei com 20. Hoje, ainda uma menina, né? Porque eu fui morar fora, mas eu era toda tímida. Resumo da ópera. Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, dentro da odontologia, respeito muito a odonto, porque eu fui 20 anos uma dentista que trabalhou nessa área, mas o meu chamado era um outro chamado, né? Mas até então eu também não identificava. Mas logo no primeiro ano que eu passei, fiquei feliz, que todo mundo ficou feliz comigo, eu percebi que ali não era o meu caminho. Mas, infelizmente, com 17 anos, o meu pai faleceu, assim, de uma hora para outra, infartou com 52 anos e foi. Naquele momento, a minha trajetória espiritual se tornou, vamos chamar assim, mais intensa. Porque pela primeira vez eu tinha perdido alguém, um alguém que eu estava querendo conquistar, né? Porque é óbvio que eu acredito que as dificuldades que eu tinha com o meu pai já vinham de
outros processos de outras jornadas, né? Mas até então a gente não tem esse entendimento. E você quer estar bem, você quer ser amada, você quer amar e você quer ser feliz. E eu sempre com aquele vazio da nossa relação. E quando eu achei, nossa, agora eu estou fazendo o que ele quer, agora ele vai ficar feliz, o meu pai vai embora. Então ali eu gerei, acredito que foi ali assim, a parte onde eu gerei uma negatividade dentro de mim muito grande, no sentido de me sentir injustiçada pelo mundo, perdi meu pai, porque, né, era muito nova, tinha 17 anos, não tinha aquela fortaleza de sabedoria de entender que tudo tem um porquê. Então foi um processo, eu comigo mesma, que eu me revoltei com a espiritualidade que eu acreditava até então, né? Porque a gente se sente abandonada pelo universo, tiraram meu pai, quem estuda o luto sabe, vem o processo da raiva, vem muitas coisas. Mas, como a espiritualidade ainda era presente já na minha vida, eu fui construindo. Eu me considero uma pessoa assim, sempre muito boa, sempre muito gentil, sempre muito amorosa, nunca fui uma pessoa de ressentimentos ou de vinganças. Então, o que aconteceu? O processo que eu estava passando negativo, ele era muito mais comigo mesma e com essa espiritualidade que eu não entendia porque que tiraram meu pai, do que eu ter uma vida que não era tão positiva. E fui seguindo minha vida, entrei no espiritismo, eu era católica porque eu seguia minha mãe, depois eu fui para o espiritismo, e fui sempre estudando muito, e eu acho que isso, cada um se encontra em uma religião que quer trazer para sua vida de acordo com o que a tua alma precisa. Na realidade, eu penso dessa forma, né? Então, muitas vezes a gente vai passando até por processos religiosos aonde você fala, mas parece que falta alguma coisa, falta aqui, até que você se encontra. Opa, aqui eu estou me encontrando, aqui está me fazendo bem, aqui eu estou conseguindo colocar em prática. E eu me encontrei dentro da Fraternidade Branca, que eu vinha conhecer com 27 anos, 26, 27 anos mais ou menos. E a partir dali, eu comecei a trazer tudo que a Fraternidade Branca nos ensinava para que a nossa vida ficasse mais fácil. Porque eu acho que um dos, assim, das vantagens da gente trazer espiritualidade para a nossa vida é essa facilidade que a espiritualidade nos traz para enfrentar o que vem por aí, né? Porque todo mundo tem dificuldade em menor ou maior grau, mas a gente tem que aprender a lidar. Bom, ainda na minha história, nesse processo eu já me conectava com a espiritualidade, primeiro o espiritismo, depois a fraternidade, sempre fazendo o quê? Como eu vim de uma vertente, de uma família que cultuava orações pela minha mãe e que cultuava o conhecimento pelo meu pai, eu sempre fiquei procurando, estudando e sempre fazendo aquilo que eu achava que estava me trazendo mais próximo à espiritualidade. Bom, como é muito longo a minha história, né? Porque a minha história hoje eu já tenho, como eu falei, 57, tem muita coisa, mas resumindo, eu fui vivendo, me casei, tive 3 filhos e fui vivendo como dentista durante 20 anos. Mas nesse processo que eu comentei com vocês, apesar de estar feliz com filhos, com o trabalho, ganhando dinheiro, sobrevivendo, eu não era feliz interiormente, eu com uma sensação de que eu não estava no lugar certo. Por quê? Porque aí a gente fala um pouco de propósito, a nossa alma, ela já traz um objetivo. Então, se você tem um caminho a percorrer que você vai para São Paulo e você começa a ir para o Paraná, você começa a falar assim, parece que essa não é a estrada. Parece que quando eu fui para São Paulo era diferente. Será que mudou? Ah, mas eu vou mais um pouquinho para ver se eu estou errada ou se eu estou certa. E muitas vezes a gente vai se afastando do objetivo que a tua alma veio trazer para você, que é, no caso, eu tenho que ir para São Paulo. Então, se eu tinha aquele propósito, que para mim foi muito forte, essa questão profissional. Se eu tinha um propósito da medicina, não necessariamente a medicina dessa, mas assim, a cura, né? O auxiliar pessoas. Eu, como dentista, eu auxiliava pessoas, eu cuidava da saúde, mas eu não estava preenchendo aquele curar emocional, que acho que era o que eu buscava até para minha própria vida. Então, isso fazia com que eu tivesse na estrada errada. E essa
situação de estar no lugar errado começa a gerar insatisfações pra gente. A gente começa a ficar irritado, começa a ficar frustrado, começa a achar que tá tudo ruim. E eu vivi uma vida que hoje eu lembro, na hora eu achava que eu era perfeita, né? Tudo de bom. Mas eu lembro dos comentários que meu marido falava: nossa, como você reclama. Nossa, como você tá insatisfeita. Era como se eu vivesse uma vida, mas eu falasse: não tô no lugar certo. Mas a gente nem sempre tem essa consciência espiritual, porque você começa a colocar as dificuldades que você tem na vida para estar sentindo daquela forma, né? Ah, porque eu tive um caso difícil, ah, porque esse mês eu não ganhei o que eu queria, ah, porque eu queria um reconhecimento de uma pessoa, mas ela não me deu, e a gente vai achando que esses fatores é que te fazem não estar bem consigo mesma, né? Então entra aqui muito, que é uma frase bem, um jargão bem famoso, mas que na minha vida teve muita presença. Ou você traz a espiritualidade na tua vida, ou você vê o sentido da vida pelo amor ou pela dor. E infelizmente eu tive que passar pelo processo da dor. Então, o que eu vejo hoje, quando eu perdi o meu pai, eu passei por uma dor. E eu fui para o caminho errado, para o caminho da tristeza, da revolta, da injustiça. A partir dali, eu trouxe aquilo para dentro de mim e continuei vivendo com aquele peso enorme que eu coloquei, que o universo me abandonou. E fui tocando a minha vida. Mas ali já era uma grande oportunidade de eu ver a vida de uma forma diferente e me conectar com a espiritualidade de uma forma diferente. Mas isso não aconteceu. Não abandonei a espiritualidade, mas não trouxe a oportunidade tão maravilhosa que uma perda pode trazer da gente olhar um olhar mais amplo para a vida, que aquilo tinha um porquê, que nós vivemos vidas passageiras e que aquilo estava dentro do meu aprendizado, mas não foi assim que eu vi. E aí, quando eu estava com 39 anos, que eu estava grávida do meu terceiro filho, ainda dentista, trabalhando como dentista, com 7 meses eu acordei, fui tomar café e percebi que aqui estava meio escuro, e eu olhava, estava claro, olhava, estava escuro, ficava para cá, não... Eu falei, tem alguma coisa estranha. Aí eu percebi que a minha visão esquerda já não... Eu não tinha mais a minha visão esquerda. Eu tampei esse olho e eu não vi mais nada. Então, como eu estava grávida de 7 meses, aquilo foi um susto muito grande na minha vida, porque eu não sabia o porquê daquilo. Fui correndo, óbvio, no médico, no oftalmo, e ele falou: Ana, você não tem nada no olho. Deve ser alguma coisa atrás do seu olho. Vai para um neurocirurgião, né? Porque eu morava no interior aqui de Santa Catarina, apesar de ser paulista, eu morava lá. Fui para uma outra cidade maior e esse médico fez um exame um exame que seria a tomografia sem contraste, porque eu estava grávida. E ele falou: Ana, o que você está tendo aí é questões da gravidez, é um aumento hormonal que deve estar bloqueando aqui a tua hipófise, mas vamos constatar no exame. Se for isso, eu vou te dar uma medicação e você vai melhorar. Cada dia você vai enxergar mais rápido. E eu quero trazer uma coisa muito importante, que isso eu vivi e é muito claro para mim. Olha só. Quando eu fui lá, fiz o exame, ele veio a imagem, mesmo sem contraste, que eu tinha uma massa aqui. Então, ele constatou: é um problema de um aumento da hipófise, que é normal na gravidez, por causa da prolactina, por causa do amamentar. E ele falou assim para mim: Ana, tranquilo. Você vai tomar esse remedinho todo dia e cada dia que passar você vai enxergar melhor. Mas você não vai poder amamentar seu filho, porque nós vamos secar, vamos tirar essa prolactina de você, você não vai gerar o leite. Olha como nós fazemos, né? Tempestade em copo d'água. Eu chorei tanto quando eu saí dali, entrei no carro pro meu marido, eu falei: que absurdo. Eu era nesse processo da revolta, de não aceitar, sempre muito... Quem tem medo de sofrer tenta controlar tudo, né? Então, sempre fui muito controladora. Como que eu amamentei minhas 2 filhas e não vou amamentar meu terceiro filho? Aquilo me trouxe um processo de culpa, de raiva, que eu queria ser uma mãe como eu fui para os outros. E eu me apeguei ali no processo que eu não ia poder amamentar. Em vez de falar: meu Deus, vou enxergar, que maravilha. Isso é saber ver o positivo ou negativo. Mas eu saí dali assim, ó, negativada, porque eu não vou amamentar, papapá. Mas fui tomar o remedinho, porque eu não estava enxergando. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e cada vez eu fui ficando mais cega, inclusive do outro olho.
Então eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Liguei para o médico, que ele era de outra cidade, e falei, olha, doutor, tá acontecendo assim, eu tô ficando pior, o senhor falou que eu ia melhorar, não tô entendendo. Aí ele virou e falou assim, minha querida, pega seus exames e vai para Curitiba, para São Paulo, seu problema então é outro. Então ele falou, diagnostiquei errado. E a partir dali foi uma situação muito complicada, porque aí você já entra na dúvida do que é que você está passando. Eu estava grávida e eu não posso esquecer de citar isso, como eu participo da Fraternidade Branca, que quando eu me vi grávida, com 39 anos, eu achava que já não ia ter mais filhos, mas eu falei, bom, se até dezembro eu engravidar, ok, se não, eu quero cuidar de mim, emagrecer, talvez mudar, não vou mais ter filhos, já tinha 2 filhas. E aí eu engravidei, mas a gravidez não foi detectada pelo meu corpo. Eu fiz exame, deu negativo, eu fui tocando, e como eu estava muito gordinha, eu queria tomar algumas coisas para emagrecer. E quando eu me deparei com o segundo mês que atrasou, que eu fiz o exame, deu positivo. E aí eu liguei para a ginecologista, ela falou, vamos fazer um ultrassom para ver, porque naquela época eu tinha tomado uma medicação para me ajudar a perder peso, que eu queria, eu estava muito incomodada, e essa minha médica tinha me dado. E quando eu soube que estava grávida, veio a culpa, meu Deus, eu estou tomando uma medicação. Corri para o ultrassom. Quando eu cheguei no ultrassom, eu já estava com quase 3 meses de gravidez, e não sabia, porque tinha atrasado, mas tinha vindo. Resumo da ópera, a culpa veio, isso ainda nesse processo dessa gravidez, onde eu perdi a visão. E isso também é muito importante trazer para todos vocês, tentar ser rápida para sair da história e trazer os ensinamentos, mas como a culpa também pode gerar tantos problemas no nosso corpo físico, inclusive, né? Então, naquele momento, eu já fiquei muito culpada, o que eu fiz, meu Deus? E quando o médico falou que eu estava de 3 meses, eu falei, bom, já está tudo feito, né? A formação do bebê é 3 meses, essa medicação que eu tomei já dançou, já ferrou, pensei eu. E aquela culpa, e quem já teve filho sabe, o quanto você pensa, nossa, tem um ser aqui dentro, eu estou oferecendo isso para ele, o que eu estou fazendo? Mas nesse meio tempo, quando eu descobri que estava grávida, um dia eu acordei de madrugada, e como eu já participava desde os 26 anos da fraternidade, conheci a Chama Violeta, que é uma coisa que eu divulgo muito, a Bibiana também, que a Chama Violeta é uma frequência maravilhosa que nos foi concedida agora na nova era, para que a gente possa utilizar para para transmutar bloqueios energéticos, o karma, sentimentos negativos. Então, eu acordei de madrugada e me falaram interiormente, faça 3 meses de Chama Violeta. Isso quando eu estava grávida lá com 2 meses e meio. Eu falei, eu vou ter uma criança com problema. E a partir dali, como eu era uma bebê e acreditava nesses avisos, eu falei, tá, já estão me preparando porque vai ser uma vida difícil. E comecei a fazer essa Chama Violeta, e eu lembro até hoje que eu, quando ia fazer, eu pedia muito para que me proporcionassem estrutura para lidar com aquela criança. Porque eu achava que aquela criança ia vir com problema, senão eu não teria recebido esse recado. E comecei a fazer a Chama Violeta fervorosamente e me coloquei à disposição do universo. Falei, bom, se isso aconteceu, é porque eu tenho condições de cuidar, só me preparem, me fortaleçam e tal, e era o que eu pedia. Até que, com 1 mês e meio de Chama Violeta, também recebi um outro recado. Deu, Ana, não precisa fazer mais. Falei, bom, tá tudo pronto, não sei o que vai vir. Acompanhando minha gravidez, tudo parecia normal, mas não estava normal, porque eu sentia que se eu tinha que fazer Chama Violeta, alguma coisa vinha. Ao mesmo tempo, Ana, já deu. Eu falei, olha, mas era 3 meses, 1 mês e meio, já deu? Então, foi muito potente, vamos seguir. E como eu trabalhava como dentista, tinha 2 filhas, a minha vida era muito corrida, eu fui vivendo até que nessa data, voltei aí nos 7 meses, quando eu perdi a minha visão e que tive um diagnóstico errado, eu pensei, bom, agora eu vou ter que correr atrás. E aí foi assim uma questão muito forte na minha vida, quando eu falo para vocês que a espiritualidade veio como dor e não pelo amor, não que foi Deus que fez isso, foi a forma como eu conduzi a minha vida,
Mas eu tive que buscar o que eu estava vivendo, com um filho na barriga, e morava lá no interior de Santa Catarina, e aí foi uma comoção assim familiar, tanto na parte do meu marido, na minha parte, meus amigos, a cidade. Então eu vivi uma história de descobrir o que eu tinha que fazer, que na realidade eu descobri que eu tinha um tumor benigno, mas um tumor no meu cérebro, aqui aonde é essa hipófise, atrás da hipófise, por isso que foi um diagnóstico errado, que estava pressionando o meu nervo óptico. Esse tumor era pré-hormonal, então enquanto eu estivesse grávida, isso ia aumentar cada vez mais e eu ia perder outras funções, outra visão, fala e outras coisas. Então, quando foi detectado tudo, que eu fui para Campinas na época, o médico falou: Ana, você tem que tirar esse tumor urgente, porque cada dia que passa você vai perder mais funções. Mas eu estava grávida. E eu falei: doutor, eu não vou fazer uma cirurgia neurológica com meu filho aqui. Ele falou: não tem problema, né? No neurocirurgião, muito prático, tira teu bebê e vamos fazer. Eu falei: mas como tira meu bebê? Tô com 8 meses, ele não tá pronto. Não, vai na ginecologista, vê se dá, tira teu bebê. Então aquilo foi tudo muito traumático para mim, no sentido das escolhas, porque eu tinha que pensar em mim, mas eu tinha que pensar no bebê. E eu tinha deixado 2 filhas que eu não sabia se eu ia voltar, se eu não ia voltar, porque na realidade eu também não sabia nem o que estava acontecendo dentro de mim. A única coisa que eu sabia é que eu estava perdendo a minha visão e desesperada. E foi nesse momento que, assim, muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu sempre coloco, como a Bibiana falou ali no meu Instagram, eu sempre estou colocando frases dessa forma: não estamos sozinhos, né? E até me emociono, porque não estamos sozinhos, nunca. Muitas vezes, eu lembro quando criança, e acho que todo mundo já ouviu aquela história das pegadas, né? Nossa, eu estava sozinho. Não, você estava sendo carregada na areia. Eu tenho isso muito dentro do meu coração, que eu conheci essa história quando criança. E quando aconteceu tudo isso, tem que ser rápido aqui, eu vi o quantas pessoas de tantos lugares vieram me trazer: Ana, tô orando para você, Ana, te coloquei lá para fazer uma cirurgia espiritual, Ana, isso, Ana, aquilo, família e tudo mais. Resumo da ópera: eu tirei, né, antecipei o meu parto com uma cesariana de 8 meses do meu filho, que nasceu muito bem, graças a Deus. Hoje ele faz faculdade, já tem 18 anos essa história. Ele tá um menino perfeito, maravilhoso, uma luz na minha vida. E eu entrei na cirurgia em seguida, neurológica, perdi uma visão que eu já tinha perdido, mas não perdi mais nada, né? Eu tive tempo de não acontecer outras coisas. E isso aconteceu de uma forma muito rápida e muito protegida. Porque todo momento, apesar de eu estar naquela situação, quando eu entrei na situação, eu tinha uma confiança muito grande de que tudo tinha um porquê. Ali, a minha espiritualidade, vamos chamar, minha conexão com a espiritualidade verdadeira, ela veio com tudo. Por quê? Por um momento de desespero, eu me entreguei à fé que eu sempre tive, me entreguei a tudo que eu achava que pode me ajudar, e todo esse apoio de tantas pessoas, né? Porque a gente pensa assim: nossa, fui abandonada pelo mundo, mas não fui abandonada. Olha quantas pessoas estão te falando que te amam e que tá se esforçando para que dê tudo certo. E como eu gostaria de trazer o fundamento de tudo isso, né? Mas eu sou detalhista mesmo, desculpa, mas para vocês entenderem, Tá foi um ótimo. momento de Eu acho desespero, sabe? fundamental. Porque assim, as pessoas vão ouvindo as histórias e aí você fala: vou falar minha história para depois dar ensinamentos. Não, Ana, os ensinamentos eles já estão inseridos em você contar essa história. Já estamos aprendendo muito com ela. Ah, obrigada, Bibi. Continua. Então, e nesse momento eu sou uma nova fase na minha história, porque eu precisei da espiritualidade. E eu acho isso que é a dor. Quando a gente vai desenvolver nossa consciência, nosso pelo amor, a gente vê beleza em tudo, a gente trabalha gratidão, trabalha amorosidade. Tá me ouvindo? Acho que deu uma cortadinha. Mas quando você é chamado pela dor, quando você é chamado pela dor, você entra em desespero. Você pode se revoltar completamente ou se unir àquela fortaleza e falar: bom, é aqui,
né? E foi o que aconteceu. E o que eu quero, né? Eu falo do conhecimento assim, porque o que é a Ana até aí, o que é a Ana após isso aí, né? Então, como vocês ouviram, eu era dentista já há 20 anos, de certa forma frustrada, e o que fez a diferença em tudo na minha vida para essa divisão foi que quando eu fiz a minha cirurgia, meu bebê nasceu, deu tudo certo, eu entendi que aquele recadinho da chama violeta não era para o meu filho, talvez, era para mim. E eu entendi também que se eu tivesse recebido um recado, ó, faz uma chama violeta aí, senão você pode perder a visão, eu ia falar, tá bom. Agora, quando falou que era, podia ser pro filho, eu senti que era pro filho, eu fui lá correndo fazer. E é óbvio que aquilo era um karma que eu ia ter que passar, mas como eu acredito com a chama violeta e que nós podemos minimizar ou transmutar o karma com as nossas ações durante a vida, com o nosso livre-arbítrio, eu entendi que tanto a minha vida que eu tinha vivido e quanto a minha entrega de querer receber um filho e me preparar se ele tivesse dificuldade, isso também minimizou o meu processo que poderia vir adiante. E aí eu sempre busquei respostas para tudo aquilo que eu vivia. E quando passou tudo, o médico passou no quarto, né? E foi tudo muito rápido, muito sem saber. Eu peguei e falei, doutor, já tinha feito cirurgia, estava bem em recuperação. O senhor pode me dizer se isso não foi um câncer, porque vocês falaram que era benigno, mas ele me gerou uma sequela, eu perdi essa visão. Da onde veio isso? É hereditário, é genético? Como é que eu criei isso? Eu já estava grávida, um processo positivo. Né? Como sempre, muitas pessoas são enviadas para trazer mensagens para você. Ele é neurocirurgião e ele me falou assim, Ana, provavelmente há mais ou menos 20 anos atrás, você colocou uma mágoa muito grande dentro de você. Quem criou esse tumor foi você. Até hoje eu não entendo como um neurocirurgião me falou isso, porque eu acho que ele vai lá, fez a cirurgia no microscópio, como é que ele veio me dar a resposta que eu, lá nas minhas escolhas, lá atrás, escolha profissional por conta do meu pai, a perda do meu pai, a minha revolta, tinha gerado esse bloqueio tão grande. E para quem conhece ou não conhece, hoje eu trabalho muito com chakras por conta disso. Nós temos os centros energéticos essa posição é um chakra, que é um chakra que trabalha a intuição. Né? Muitos dizem que a pineal está nesse, outros dizem que está aqui, mas esse chakra é a conexão com a espiritualidade, com a sua alma, com o seu eu superior. E eu gerei um tumor atrás da minha parte física, mas no meu centro energético. E esse chakra também, ele trabalha uma coisa que eu falo muito, visão espiritual. Então, naquele momento que aquele médico falou aquilo, ele saiu, eu virei para o meu marido e falei assim, estou fechando meu consultório assim que chegar. Porque eu vi que eu estava indo para o Paraná e não para São Paulo. Eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E na minha cabeça, a profissão tinha a ver com isso. Não necessariamente tinha, mas para mim tinha. Então eu falei, vou começar pelo começo. E aí voltei para minha cidade, encerrei meu consultório, passei 2 anos cuidando, porque não foi fácil o meu processo de pós-cirúrgico, porque eu tive que tomar medicações, um monte de coisa, me adaptar à perda de uma visão. Hoje eu não tenho mais a visão esquerda, então eu tive que fazer uma nova adaptação. E nós mudamos de Concórdia para São Paulo, para Floripa, que é onde eu moro hoje. Aqui também fiz o meu processo de adaptação com os meus filhos, estudar. A hora que eu assentei tudo, ainda dentista, mas não trabalhando, falei, tá, o que eu vou fazer da minha vida agora? Desde os 20 eu trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu pensei, pô, vou fazer medicina, que era o que eu sempre quis. Eu tinha 42 anos. E aí a minha situação já não era mais possível fazer um curso, onde com 3 filhos, meu marido trabalhando muito, eu encontrei a terapia floral para fazer um curso para me trabalhar, para trabalhar meus filhos. E a Bibiana sabe, a gente se conheceu num curso de terapia floral, né, dos florais de Saint-Germain. E ali eu fiz uma nova vida. Então hoje eu me considero assim, a Ana antes e a Ana depois. E quando eu fiz essa nova vida, que hoje eu sou terapeuta integrativa há 15 anos, eu tive possibilidade de desenvolver mais a minha espiritualidade, até por conta da própria profissão que eu tinha abraçado. E aí, eu até trouxe anotei algumas
algumas coisas que eu acho muito importante, porque é lógico que a minha história conecta com vocês, para vocês entenderem o porquê que a dor, às vezes, é um mal necessário para você despertar. Se eu tinha perdido, se eu tinha gerado um problema físico aqui no meu chakra, hoje a gente trabalha, né, a Bibiana também, eu, nós terapeutas integrativos e complementares, o quanto o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço afeta a minha parte física. Eu hoje sinto que eu perdi a minha visão física porque eu tinha perdido a minha visão espiritual quando eu me revoltei com o mundo espiritual, né? E quando eu voltei para a vida, com essa perda, mas sem outras perdas, eu falei, bom, ainda dá tempo. Ainda dá tempo daquela Ana, com 17 anos, 16 anos, que estava fazendo as escolhas, voltar e fazer diferente, né? Então, hoje, eu trago na minha vida, diariamente, hoje sou casada, tenho 3 filhos, trabalho como terapeuta, sou professora também de florais, sou realizada profissionalmente. Sei que eu estou na estrada certa. E essa estrada, por estar certa, ela me traz alegria todos os dias. Ela me traz alento todos os dias. Então, o que acontece? Hoje eu vejo, né, porque o tema que a Bibiana está trazendo é a espiritualidade. É isso. O que para mim, é viver a espiritualidade na prática? É você lembrar que você não é só isso aqui, que nós somos seres divinos. E durante a vida, às vezes a gente passa com tantas obrigações que a gente não lembra de saber que o divino está aqui todo momento e que a gente está... Tá me ouvindo, Bibiana? Parece que cortou um pouquinho. Vamos esperar que volte, né? Tá travando um pouquinho. Ampla, que não tem a ver com idade. Se você puder partir, foi onde travou. Tá. Sim, eu vi que travou. Então, É. que nós vivemos a vida tão correndo e esquecemos de lembrar que somos seres divinos. Então, o que acontece? Para mim, pela dor, e eu espero que todos nós e todos os que venham e todos vocês tenham cada vez mais despertar para a espiritualidade na prática pelo amor e não pela dor. Porque a dor é difícil. A dor é difícil mesmo. Mas a dor fortalece. Quando nós lembramos que somos seres divinos e nos fortalecemos nessa divindade que está aqui no nosso cardíaco, que está aqui no coração, que está nessa centelha divina que está aqui. Então, muitas vezes, nós trazemos a dor, porque o amor está aqui a todo momento, né? Se a gente lembrar de ter gentileza, amorosidade, apreciação, gratidão, a gente está vivendo pelo amor. E a vida começa a ficar tudo muito mais fácil. Mas quando você passa pela dor, é um choque. E esse choque faz você repensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então, eu mudei completamente. No meu caso, eu precisei mudar a profissão, porque talvez lá quando eu passei a minha dificuldade inicial, onde eu gerei todo esse processo, foi por conta de uma escolha profissional. Mas isso não indica que é só pela profissão que a gente está no caminho errado. Às vezes é num relacionamento, às vezes é numa escolha, às vezes é no comportamento que a gente tem com a vida. Porque, como eu comentei, eu era muito reclamona, tinha tudo e estava sempre insatisfeita. Isso é uma das piores coisas, porque você está negando a tua vida a todo momento. Eu estava Principalmente vivendo... no teu caso, que foi com a morte do teu pai, que você se revoltou contra essa espiritualidade. Olha quanto bloqueio nisso, né? Não Meu Deus, entender. aí E claro que é um bloqueia. momento doloroso, mas E não quem perde compreender. sabe. E quem perde sabe. Você se revolta, inclusive, com a pessoa que morreu. Porque você fala, ela me abandonou. Né? Então, é um processo natural, a gente se sente abandonado. Isso também entra em outras situações, que é a minha ferida de abandono e tudo mais. Então, as situações acontecem para você olhar para você e falar assim, vamos curar a tua alma, vamos lembrar que você pode fazer diferente, vamos lembrar que você tem o livre-arbítrio, a dor está aqui, o que você vai fazer com essa dor? Né? Então, usar aqui os 9 minutinhos, um pouquinho, para falar como que a gente pode trazer essa espiritualidade, cada um com o seu despertar pelo amor ou pela dor, mas lembrar que todo dia, isso é a minha forma de ver, tá, gente?
todo dia é uma possibilidade de um novo despertar. Por quê? Se eu perdi a minha visão física e ela tem a ver com a visão espiritual, todo dia eu posso usar a minha visão espiritual para ver o porquê que eu estou vivendo aquilo que eu estou vivendo. E aí, sair dessa mesmice de olhar, ele faz, eu também faço. Tá, o mundo tá perdido. Ah, é isso aí mesmo. Não é assim mesmo, não. A tua vida é a tua vida. E você escolhe como você quer. Nós passamos por situações, relacionamentos, pessoas difíceis na nossa vida, no trabalho, família. Mas, se eu tô aqui, eu posso ver o que isso está querendo me ensinar a ser diferente, a me fortalecer. Então, dentro da espiritualidade, que a gente falou no começo, né, Bibiana, que tem que vir para a prática, porque senão é só conhecimento, e o conhecimento não resolve problema se você não usar esse conhecimento. Primeiro ponto é a nossa percepção de mundo, de que nós temos que ter autorresponsabilidade, podemos usar o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas em todos os pequenos e grandes momentos de nossa vida. Eu estou na estrada errada, opa, eu posso ir me afundando um pouco mais, mas eu posso olhar e voltar. E a percepção, como eu vejo o mundo, de que nós não somos vítimas no mundo. Nós somos seres pensantes, dotados do divino dentro de nós, para que a gente possa olhar para a situação e fazer o melhor possível. Por isso é tão importante o autoconhecimento, né? O conhecimento da espiritualidade é importante e o autoconhecimento é muito importante. Como eu lido com o mundo, como é o meu modus operandi. Eu posso fazer diferente? Posso. O que me desestrutura? Qual é a minha fraqueza? Qual é a minha fortaleza? E a partir daí, nesse auto-olhar, eu uso muito, até pelo que eu passei, né? Eu falo que eu perdi, vou repetir, a visão física porque eu ganhei a visão divina porque eu perdi a visão física. Eu fiz um olhar maior para a vida. E eu comecei a colocar em prática esse olhar, e para mim, minha pessoa, além de eu trazer isso para as pessoas que eu trato, cuido e ajudo, é se olhar diariamente. Se olhar primeiro para se conhecer, porque ninguém consegue fazer nada se não sabe com o que está lidando, que é você mesmo. E segundo, ter uma conexão com esse divino. Porque se eu sei que ele está aqui, eu preciso falar, vem aqui, chegar mais perto. Porque o nosso eu superior, que é uma consciência maior nossa, é o nosso melhor amigo. Eu sinto a intuição pelo eu superior. Agora, se eu não olho para cá e só olho para cá, se eu cuido mais do horizontal e esqueço do vertical, eu vou viver uma vida como todo mundo está vivendo aí. Revoltado, brigando no trânsito, xingando todo mundo e achando que o mundo está perdido. E nós não estamos perdidos? Né? É fácil falar, o mundo tá uma porcaria, o mundo tá perdido. Tá, mas eu tô nesse mundo. O que eu tô fazendo aqui? Ou eu tô perdido igual, ou eu posso fazer diferente. Então, essa questão da percepção de como se vê o mundo, de uma compreensão que podemos fazer diferente, de uma compreensão de autorresponsabilidade e livre-arbítrio nas escolhas que nós fazemos. E o principal, que acho que a Bibiana pode fechar a live com isso, que ela faz muito bem, que é a questão de, assim, de se conectar diariamente com a nossa parte divina. Para mim, a espiritualidade é trazer um sentido na minha vida. Minha vida tem que ter sentido, tem que ter significado. E se a gente olhar só com olhos humanos, fica muito difícil você ver esse significado. Agora, quando você entende que você faz parte do todo, que você tem que, primeiro, ter a sua unidade, para que você possa incorporar o todo e trazer aquela tua energia positiva para ajudar no todo também. Então, se o mundo está perdido, que muitas coisas realmente é muito feio de ver, eu preciso participar desse mundo perdido ou eu posso trazer a minha luz para que isso aqui vá clareando, pelo menos ao meu redor, ampliando, e não só necessariamente na fala ou nos atos. A gente pode fazer orações para esse mundo melhor. A gente pode fazer conexões para o planeta melhorar. Então, a espiritualidade hoje, para mim, traz essas questões. Conexão. Primeiramente, se olhar, ter autoconhecimento. Lembrar que somos seres divinos. Se conectar. Tentar ser inteiro e utilizar o livre-arbítrio com consciência. Para lembrar que nós podemos fazer o melhor para nós e também para o planeta no todo.
A espiritualidade é ter sentido na vida. Se você vive uma vida sem sentido ou sem significado, realmente você está passando pela vida, você está sobrevivendo. Mas se você vive uma vida com entusiasmo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ajudar, eu posso me ajudar, começa tudo a ter um outro olhar. Mas por quê? Porque é o nosso olhar divino perante a vida. Eu acho que seria mais ou menos isso, Bibi. Porque eu Perfeito, falo Ana. muito aqui. Perfeito. E você falou muito da questão do eu posso. Eu acho que a espiritualidade, quando a gente estuda e vai entendendo, eu acredito que esse é o X da questão, sabe? Você falou antes é a questão de se sentir vítima dos acontecimentos, ou do mundo, ou das pessoas. Então, assim, a vítima, ela não tem esse poder. Ela acha que não pode viver outra coisa. Ela pensa que ela está submetida àquilo ali e pronto. E a espiritualidade acho que acessa essencialmente através dessa conexão esse poder. Eu posso escolher, eu posso sentir outra coisa, eu posso ter um novo olhar, eu posso não sofrer dessa maneira. Então, é libertador saber que podemos. E podemos por quê? Porque há um poder em nós que isso aconteça. Identificado com esse Tá dando uma travadinha. eu humano ou terreno, então essa consciência de eu sou muito mais que isso, mas essa envolve a minha consciência, a minha espiritualidade, a minha alma na experiência terrena. Então ela tem que também ser primeiro recebida com alegria, com disposição, com entusiasmo, porque é por onde nós vamos poder praticar essa nossa espiritualidade. E esse verbo é isso, a mensagem é essa. Você escolheu, você pôde fazer um novo caminho, você pôde ressignificar suas emoções, o teu entendimento da tua vida. E esse poder nos garante essa liberdade. E essa liberdade vai trazer essa nossa expansão de quem nós somos. Exatamente. É isso. É isso mesmo. E fechando, na realidade, né? A Bibiana provavelmente vai trazer outras pessoas aí para trazer seus momentos de espiritualidade, mas assim, queria deixar aqui só esse, vamos dizer, esse depoimento de que quando eu comecei a viver a espiritualidade na prática, a minha vida tomou uma outra dimensão, né? Então, assim, por mais, eu sei que é difícil falar isso, mas por mais que tudo seja difícil, quando você vem e se conecta, e acredita, e tem fé, e entrega, parece que vem uma onda de fortaleza. Assim, não, você vai dar conta. Olha melhor. Veja o que você pode fazer. Vai passar. Parece que esses recados internos, que na realidade é a nossa própria consciência evoluída que está nos trazendo aquilo. Então, assim, o caminho da espiritualidade é maravilhoso. Lembrando, né? Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas também que trazem a espiritualidade como ela, assim, eles falam, né? A espiritualidade tóxica, tudo é isso, tudo aquilo. Não é essa questão de que a gente está vivendo um mundo espiritual. A gente vive uma vida terrena embasada nessa lembrança de que somos seres divinos e que, por ser seres divinos, temos esse poder que a Bibiana falou de escolher a todo momento. Talvez no nosso material, como vítima, ficamos impotentes, mas quando somos seres divinos, podemos ampliar nossa mente e fazer diferente. E é esse o convite de todos, né, Bibiana? Se possível, se conectarem diariamente, nem que fosse 5 minutinhos. Exatamente. Ficar em silêncio, conectar com o coração onde está a nossa centelha e lembrar, trazer a lembrança de que o divino está em nós. Só que a gente precisa olhar para ele. Não pode deixar de olhar como eu fiz e vir a ter alguns problemas, porque o divino está a todo momento iluminando o que a gente precisa ver. E seria esse o meu recado, além de agradecer
muito a Bibiana pelo convite, né? Minha amiga, minha irmã de alma, e a todos aqui que me ouviram ou que vão me ouvir o relato da minha vida. E fico muito grata por um dos meus significados na vida e propósito é poder trazer a lembrança de que somos seres divinos a todo momento. Que lindo, Ana. Ana, você é um exemplo, sabe? Essa tua história, eu quis, assim, fazer a estreia desse bate-papo aqui nas segundas-feiras que eu estou me propondo, com a tua história, que ela é incrível, porque é uma história, sobretudo, de expansão, superação. E você conseguir hoje, eu fico tão feliz, porque, vou dizer, eu me realizo, eu estou feliz, eu sinto alegria, eu vejo sentido na vida. Porque é o que você disse, quando nós não estamos no caminho da nossa alma, do propósito, vem só frustração, aquele fechamento, né? Aquela dificuldade, e não tem aquele contentamento. As pessoas até às vezes vão por caminhos que são bem remunerados financeiramente, ou tá tudo certo assim no plano material, mas ali na alma, não, tem um vazio qualquer. E o convite dessa conexão, de perceber essa questão da sua espiritualidade, a centelha divina em nós, essa conexão faz com que os nossos processos intuitivos se ampliem para nos mostrar possibilidades de alegria, de harmonia, de sucesso interno, né? De poder dizer o que você disse. Hoje eu me sinto realizada, porque eu também posso dizer isso do fundo do meu coração, o quanto eu me sinto realizada no trabalho que eu faço, com aquilo que eu estudo, do que eu falo. Então, assim, minha alma vibra de alegria, porque eu sinto que todas as pessoas vão estar no mesmo. Não, cada um tem o seu propósito diferente. Nós estamos. O mundo é múltiplo mesmo, né? Ok, mas a questão, o que vai medir isso vai ser o seu nível de realização e sentido com a sua vida. E a tua história, ela é fantástica por isso, porque você conseguiu, como você disse, você ganhou a ação espiritual e muito mais, né? Então, Ana, te agradeço muito. Agora eu vou abrir os comentários para ver se estão ativar comentários. Eu estou aprendendo para ver como, se comentar alguma coisa, fiquem à vontade. E, Ana, te agradecer mais uma vez, de todo o meu coração, tá? Por essa luz que você é. O teu trabalho é incrível, o teu trabalho é trazer muita luz na consciência, auxiliando as pessoas a facilitar e a se fortalecer, tá? Então, só gratidão e amor. Muito, muito. Agradeço ao pessoal que entrou, agradeço, Bibiana. E vamos seguindo junto nesse processo, né? Que se de alguma forma eu consigo irradiar alguma luz, é porque eu acredito que eu tenho ela dentro de mim. A Andréia, a Anabela, porque essa questão, né? Nosso caminho é iluminado por nós mesmos, mas muitas vezes a gente deixa o interruptor desligado, né? Vamos ligar o interruptor e acender nossa luz interna. Que aqui a Juliana fala alguma coisa, explica um pouquinho dos florais, mas acho que hoje a gente não vai conseguir ter tempo Hoje por não conta da live, mas num outro momento, né? Num outro momento, ou chama Eu no conheci direct. a Melânia, minha aluna de florais, ela é terapeuta floral também, está aqui participando. Anabela Souto, um beijo para você. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Sintam-se abraçados e muita luz para vocês. Quero agradecer também a Andréia, a Aparecida e todas essas pessoas que estiveram aqui, que a Bibiana comentou. E Bibiana, beijo no coração, beijo a todos vocês. Você vai colocar no teu IGTV, né? Essa live. Vou deixar salvo o meu IGTV, com certeza. Se eu conseguir repostar, eu vou repostar lá no meu também. Tá bom? Tá ótimo. Travou. Beijo. Beijo, bom dia na segunda-feira.